dar as boas-vindas à Kelly. É sempre uma honra estar nessa plateia. Como estudioso das leis, né, nós vimos que o Brasil recente de um estudo bem aprimorado, e por isso nós falamos uma tríade entre legística, legismática e legismetria, que eu passo a apresentar no momento. Aqui está esse é um papel, né, que a gente também vem exercendo aqui, e dizer, né, então, de que a legística, por exemplo, né, vou trazer um conceito bem rápido para que nós possamos entrar em alguns dados e números. Em suma, é um ramo da ciência da legislação, muito difundido na União Europeia, principalmente na Escola de Lisboa, né, onde o professor Carlos Blanco de Moraes tem o seu livro Manual da Legística. Isso foi de acordo com o relatório Mandelkem, que foi construído esse método, né, de que as leis devem ser elaboradas com qualidade e também impacto social positivo. Desse conceito, nós temos que entender sobre a ferramenta que são disponibilizadas pelas casas de leis e que dali a gente pode ter uma busca, né, das leis que nós precisamos, ou ali no caso, nós queremos entender melhor delas. Tá? Por isso, a legismática é utilizada como essa ferramenta. E nós temos aí o binômio, né? Legística e também legismática, mas surge para nós, né, a legismetria. Ora, naquele pensamento, será que o maior número de leis é suficiente para que a população, o cidadão, assim venha usufruir daquilo que o legislador colocou à sua disposição? Esse é o questionamento. E daí, portanto, em estudos, né, que a gente já realizou desde 1988, quando a Constituição brasileira foi realmente atendida, e aqui eu mostro nesse quadro, né, então, que ao longo, né, então, de 34 anos, vejam, nós temos aí cerca de 6 milhões, são mais de 6 milhões de normas que foram editadas, né? Eu vejo isso aqui só nesse lastro, né? Eu fiz esses dados, pesquisa do Instituto Brasileiro de Tributos, e daí, portanto, 31 anos de Constituição, 6 milhões, e aí, se a gente for considerar proximamente esses 34 anos, chegamos aí a quase 7 milhões de normas, isso considerando o Estado, a União, o Distrito Federal e também os municípios, né? Só para o público externo, nós temos, sim, um ente federado, que é a União, mais 26 estados, mais um Distrito Federal e outro produtor de leis, que são os municípios, 5.568 casas legislativas em nível de casas subnacionais. E vejam, né, que dessas normas, o termo direito, né, aparece em 22%, e 4,15% dessas normas não sofreram nenhuma alteração ao longo do tempo. Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos inovando a cada momento e surgindo alterações de leis antigas. E as novas, poucas delas, né, aí passam aí de 4% de leis novas. Então, há um costume brasileiro de que o legislador venha modificar aquilo que já foi colocado por outras legislaturas, por outros legisladores, ou até pelos próprios legisladores, né, que modificam. É interessante que a gente deve sempre entender que as leis devem partir da necessidade do momento. Né? A lei é feita para uma determinada eventualidade, mas que tenha a sua projeção ao futuro. E nesse quadro à direita que eu mostro aqui, são 167.716 normas federais, 1.722.736 normas estaduais, e nos municípios,
claro, né, por ser o maior número, 4.197.021 leis municipais. E nesse quadro que eu mostro aí à esquerda, a média de normas gerais editadas, olha só, por dia, tá quase 15 normas por dia. Isso se for em nível federal, né? E daí, portanto, em nível, aqui que eu mostro, né? Então, em nível estadual, 152 leis por dia, e no município, cerca de 377 leis por dia. Isso, claro, né, se a gente for considerar sábados, domingos e feriados. Agora, se for por dia útil, de segunda a sexta-feira, excluindo os feriados, teríamos aí praticamente 22 leis, né, em nível federal, 220 em nível estadual e 535 lá em nível municipal. É realmente uma massa crítica interessante, e por isso adotamos o termo legismetria, que é nova na literatura do legislativo, e por isso nós procuramos aqui buscar, né, então, essas informações. E nesse belo estudo, também realizado sobre normas tributárias, e que isso vem refletir principalmente sobre os negócios que nós podemos ter aqui no Brasil, e é justamente para que o legislador ele cita que essa legislação pode influenciar nos bons ou maus negócios, não é mesmo? E em nível federal, temos 32 mil no contexto, né, que a gente pode dizer, do tributo. Já estadual, né, 130 mil, e no municipal, 240 mil. Né? Isso, se formos considerar, né, então, por dia, nós temos 3 normas tributárias no Brasil e nos estados 11, no município 21, como se pode apreender, né, desses quadros que nós aqui estamos mostrando. Então, na realidade, em termos de tributos, né, nós podemos assim verificar o tanto dessa massa crítica que se podem extrair os próprios, né, vamos dizer, investidores aqui no Brasil. Será? Então, que tantas leis tributárias são necessárias para que venha a ter o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, que são os principais. E, na sequência, eu falei da União, dos Estados e dos municípios. Além disso, nós podemos, assim, observar que ainda não se transformaram em leis, né, em normas, mas a fonte extraída do LexML, né, então, .gov.br, aponta que, em 2019, nós tivemos aí 8.328 proposições legislativas apenas em nível federal, no Congresso Nacional, pela quantidade de medidas provisórias, de projeto de decreto legislativo, de projeto de lei. Vejam só, projetos de lei 7.005 no primeiro ano de mandato de deputados federais e de senadores da República. E projeto de lei complementar 298, projeto de lei de conversão. Isso quando modifica aquela medida provisória que tem emendas 31, né? Então, modificações de 62, portanto, são 50%, né, das medidas provisórias que foram modificadas. Além disso, o projeto de resolução, e o projeto de resolução apenas para normas internas, né? Então, da própria instituição do Congresso, ou então quando se tem ali um empréstimo a ser realizado por um município, por Estado ou pela própria União, depende de uma resolução do Congresso Nacional. E a lei maior do nosso país, que é a própria Constituição Federal, a proposta de emenda à Constituição, que se tentou lá em 2019, 241 emendas, né? Por ano, há mais ou menos 4 alterações na Constituição da República. Em 2020, eu só vou falar em números absolutos, não descrevendo cada um deles, mas esse material ficará disponibilizado a todos que assim desejarem. Em 2020, nós tivemos, já caiu um pouquinho, né, para 6.766 proposições. E aqui a gente vem crescendo para 2021,
né? Então, 5.860, e daí, portanto, 2022, que não terminamos ainda, mas já temos uma marca de 2.314 proposições legislativas, isso em tramitação no Congresso Nacional. Propostas de emenda à Constituição, que muito interessa, porque a cada reflexo que tem a emenda constitucional, nós temos que regulamentar aquilo que foi colocado na Constituição Federal. Isso então vai decrescendo para as leis ordinárias, leis complementares, resoluções. E aqui eu nem falei sobre as instruções normativas que cada pasta ministerial tem lá para regulamentar um certo decreto que é do presidente da República. Também não falei nos decretos presidenciais, apenas fiquei aqui na área, na seara, né, então, do Congresso Nacional. E aí, onde iremos, né, sobre a qualidade das leis, sobre a quantidade dessas leis? Isso quer dizer o seguinte, que nesses 34 anos de vigência da Constituição, nós tivemos quase 60% das normas tributárias lá nos municípios, vejam, né? Então, que é fundamental, né, para que se possa, que estão a carteira de negócios, né, que está aí, atentar para esses detalhes. E outra situação, né, que a gente já viu dessa experiência de anos e anos em termos da legislação, é que o município já até tentou alterar a Constituição Federal, né? Além disso, o decreto de um determinado município proibia morrer as pessoas, um outro município que adotou ali, vamos apropriar essa lei para pouso de discos voadores, né? Em suma, numa legislatura de 2019 a 2022, somente no Congresso Nacional Brasileiro, isso sem falar dos municípios, dos estados e até do Distrito Federal, temos um total de 364 vamos dizer, proposições, tendências, né, a mudar a Constituição brasileira, 1.042, né, aí no caso, para projeto de lei complementar, que nesse caso depende até de maioria absoluta de votos, né, das casas legislativas, e olha, 19.857 leis ordinárias. Veja que nós temos aí cerca de 14 milhões, né, então, de leis em todo o país, mas se tratando de legislação brasileira, nós temos aí cerca de 180 mil leis. E o projeto de decreto legislativo 1069, o projeto de resolução aí 617. Bom, então, o Banco Mundial, pelo Doing Business, revelou uma melhora nesse ambiente de negócios do Brasil. Apesar disso, mas o Brasil ainda está no ranking de 190 países em 124. O Grande Egito ainda ultrapassa o Brasil, né, então, nesse contexto. E aqui, deixando a mensagem já para finalizar, né, para um reflexo da legismetria, né, quanto mais corrupto o Estado, mais ele legisla. Eu quero agradecer aí a minha participação, né, deixando aí o nosso Instagram, @prof.fernando Machado, para quem assim desejar.